O título da palavra é: Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Isaías capítulo 38, versículo 1, em nome de Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler versículo por versículo. A cada versículo eu vou tentar explicar para vocês. Vamos começar pelo versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás, e não viverás. Pronto, vamos parar aqui, vamos tentar entender aqui. Meus irmãos, quando esta palavra ela chega até Ezequias, qual é o contexto histórico? A nação de Israel estava em guerra contra a Síria. A Síria estava invadindo Israel. E como se já não bastasse este problema para Ezequias, o profeta ainda vem enviado por Deus e fala aquela notícia que ninguém quer ouvir. Ó Ezequias, ajeita aí a sua casa, ajeite tudo aí, prepare que vai ser o novo rei, porque Deus mandou falar que você vai morrer. Você vai morrer, você não vai viver. Deus mandou falar: Ezequias, você vai morrer. O rei Ezequias, meus irmãos, ele recebe uma notícia que ninguém quer ouvir: a morte. Igreja, ninguém pode escapar da morte. Não é verdade, meus irmãos? Hoje em dia, existem vários procedimentos estéticos que as pessoas fazem para querer disfarçar o envelhecimento, né? Não, vou fazer isso no meu rosto, eu vou fazer isso no meu braço, vou fazer isso na minha perna, para querer disfarçar o envelhecimento. Só que a morte, ninguém consegue. Nós temos uma certeza na nossa vida, irmãos, é a morte. A morte. Não importa quem você seja, não importa a sua classe social, não importa a cor da sua pele, não importa se você é crente, se você não é crente, um dia eu e você, nós iremos morrer. Um dia eu e você, nós iremos partir. E isso não há ninguém que possa impedir. A ordem foi para que ele preparasse a sua casa, pois ele iria morrer. E se fosse você, qual seria a sua reação? Se fosse eu, meu irmão, se fosse você, qual seria a sua reação, meu irmão e minha irmã? O que você faria? Se, vamos dizer que você tem uma consulta marcada amanhã, você chegasse lá no médico, aí você entregasse o exame ao médico, o médico olhasse para o exame assim, olhasse para você, meu amigo, você tem filho? Você tem esposa? Pois você prepare eles que você só tem mais 3 meses de vida. Foi o que o profeta disse a Ezequias. Uma doença mortal veio sobre ele. O profeta disse: Ezequias, você vai morrer. Se fosse com você, meu irmão e minha irmã, o que você faria? Qual seria a sua reação, igreja? Eu e você, como servo de Deus, nós temos a obrigação de estar preparados para partir desse mundo. Jesus Cristo diz: não juntem tesouro na terra, juntem tesouro no céu. Isso deixa claro que a nossa vida, ela não tem que estar focada aqui, ela tem que estar focada no céu. Não é a nossa vida aqui que nós temos que se apegar a ela, nós temos que se apegar ao céu. Esta vida que você tem hoje vai passar. Um dia as pessoas não vão mais nem lembrar que a gente existiu, irmãos.
Um dia nossos filhos vão morrer, nossos netos, tataranetos, vão nem lembrar da gente. Você lembra da sua tataravó? Sabe nem quem foi. Um dia vai ter outra geração e outra geração, nem vão lembrar que a gente existiu. Tudo, meus irmãos, vai passar. Tudo vai passar. Esta vida que você tem vai passar. Eu quero fazer aqui uma observação, igreja. Ô Jesus, e mãe, ó, se o senhor não ficar calado, a revelação ou profecia da morte de Ezequias veio de Deus. Irmão, se hoje alguém chegasse para você e dissesse assim: olhe, Deus me revelou, Deus falou comigo que você vai morrer, qual seria a nossa primeira reação? Está amarrado, Satanás. Sim ou não? Está repreendido, demônio. Isso é o capeta do inferno. Só que foi Deus que falou para Ezequias. Irmão, Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir. Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. Igreja, Deus não é aquele seu amigo que você vai fazer tudo de errado na sua vida. Deus vai bater no seu ombro e dizer: não, mas o que importa é a intenção do seu coração. Não. Tem pessoa que é mais ou menos assim: olha, Deus vai abençoar você, glória a Deus. Deus vai prosperar você, aleluia. Fala, olha, Deus vai honrar, Deus vai converter a sua casa, obrigado Jesus. Se converta. Ixi. Irmão, se você não colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. Ixi, essa palavra não vem de Deus não. Essa palavra ela não vem de Deus, ela vem do inimigo. O rei Ezequias, ele recebeu esta palavra de Deus. Meu irmão, já falei e volto a dizer: Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Deus fala aquilo que você precisa ouvir. É por isso que hoje existe a palavra de Deus. Não é mais necessário que ninguém chegue até você e diga assim para você: Deus me revelou. Não, a revelação maior é a palavra. A revelação maior é a palavra de Deus. A Bíblia diz: Deus antigamente falou de várias formas, de muitas maneiras, mas hoje Deus fala através da palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus se revela hoje através do seu Filho, que é a palavra. E a palavra diz que nós temos que estar preparados para partir. A palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados para o dia que Deus nos chamar. Porque no dia que Deus chamar a mim e a você, nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o melhor médico do mundo vai poder acrescentar um segundo de vida a você. Irmão, tem pessoa que ela sofre um acidente de carro, de moto. O carro fica despedaçado, a moto se acaba e a pessoa não morre. Tem pessoa que tem uma gripe e morre. Por quê, irmão? Deus já determinou o dia que eu e você vamos partir desse mundo. Já está marcado. Deus sabe o dia que nós iremos partir. Vá com Deus, Deus abençoe. Deus sabe o dia que nós iremos partir, irmãos. Deus sabe o dia que nós iremos morrer. Deus sabe, meus irmãos, o dia que nós iremos partir. Quando está bom, só vem. Deus sabe, irmão, o dia que nós iremos partir. Já está marcado, irmão, no calendário de Deus, o dia que eu vou morrer, o dia que você vai morrer. Nós não sabemos quando é esse dia, por isso nós temos que estar preparados, irmãos. Igreja, deixa eu falar algo para você. Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Mas nós habitamos em um corpo que está corrompido pelo pecado.
Você está sujeito, sim, como qualquer ser humano, a ter uma doença. Eu e você estamos sujeitos, sim, como qualquer ser humano, a ter uma doença na mente e no coração. Por quê? Porque nós não somos anjos, irmão. Nós não somos Deus. Nós somos seres humanos. Tem pessoa que ela pensa assim, não, tudo vem do Satanás. Tudo é o diabo. A pessoa está com a gripe, está amarrado, demônio, essa gripe do inferno. A pessoa sofre algum acidente, tá, foi o demônio, pastor, que queria tirar a minha vida, pastor. Irmão, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, Jesus é quem está no controle da sua vida, não é o diabo. Uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, que você aceitou Jesus, o diabo não tem poder de tocar na sua vida. A Bíblia diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca, a não ser que Deus permita, como Deus permitiu na vida de Jó. Versículo 2. Diz, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Sabe qual tem que ser a nossa primeira atitude diante dos problemas que nós não podemos resolver? Orar. Orar, irmãos. Se fosse eu e você no lugar de Ezequias, o que a gente faria? Ia pegar o celular, João, Pedro, Maria, você não sabe o que aconteceu. O médico disse que eu vou morrer. Ezequias fez isso? Não. Provavelmente porque não tinha celular, né? Porque se ele tivesse. Mas Ezequias, ele se virou para a parede e orou ao Senhor. Se virar para a parede quer dizer um sinal de humilhação. Quer dizer que você está se humilhando diante de Deus. O que você tem feito diante dos problemas da sua vida? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Ou você tem ido até os pés de Jesus Cristo orar e apresentar a sua causa diante dele, para que ele possa justificar você? Irmão, não sei se você já aprendeu, mas reclamar muitas vezes não adianta. O que adianta é a gente ir até Deus e orar e buscar ao Senhor. A oração tem que ser a primeira atitude em nossas vidas diante dos problemas. Quando você não souber o que fazer, ore. Quando você não souber que decisão tomar na sua vida, ore. Quando você estiver angustiado, ore, irmão. Em todas as situações, em todos os momentos da sua vida, que o primeiro recurso que vem à sua mente seja você orar e buscar a presença de Deus na sua vida. Nós temos que aprender a entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Senhor. Ao invés de reclamar, ao invés de contar os problemas para o vizinho, para a vizinha, para pessoas que não têm um entendimento espiritual, pessoas que não conhecem a palavra de Deus e vão dar conselhos totalmente contra a palavra de Deus. Nós temos, meus irmãos, que orar e buscar a Deus. A primeira coisa que Ezequias fez, ele foi orar. Versículo 3. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Após a notícia desesperadora que ouviu de Deus, Ezequias, ele reconhece que ele andou na presença de Deus. O que nos faz entender que ele não estava mais andando na presença de Deus como ele estava antes. Porque Ezequias, ele podia ter dito assim: Senhor, eu estou andando em tua presença, Senhor. Ezequias poderia ter dito: Senhor, eu sou teu servo, eu estou agradando ao Senhor, eu estou andando diante de ti. Ele falou isso? Não.
Diz: Senhor, lembre, eu já andei na sua presença. Eu já andei, eu já segui ao Senhor, eu já andei diante do Senhor, diante da tua presença. E se fosse com você? Como está a sua vida hoje diante de Deus? Se esse diagnóstico fosse comigo e com você, qual seria a sua oração? Será que você ia orar e você iria dizer assim: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu não tenho feito aquilo que o Senhor tem me pedido, eu estou falhando muito diante do Senhor? Ou será que a sua oração você iria dizer: Senhor, eu estou em paz, que a sua vontade aconteça, se o Senhor quiser me levar, amém. Se o Senhor não quiser me levar, amém. Se coloque no lugar de Ezequias agora. Se fosse para você esta notícia, qual seria a sua oração? Qual seria a sua reação? Será que na hora você ia lembrar que você não está andando diante de Deus como você deveria estar? Que você está em falta com Deus? Que existem coisas que você está fazendo que você não era para maneira nenhuma estar praticando essas coisas? Se fosse eu e você, irmão, ia bater, como diz, o remorso, o desespero. Você tem o que mudar? Você nessa manhã, você tem pecados, meu irmão, para se arrepender? Assim como Ezequias, você andou na presença de Deus e hoje não anda mais. Às vezes, a gente está em falta com Deus. Às vezes, nós estamos em falta com o Senhor. Às vezes, meu irmão, nós sabemos aquilo que a palavra de Deus quer, mas nós somos rebeldes à palavra de Deus. Mas que você saia daqui nessa manhã sabendo de algo. Um dia nós iremos partir. E no dia que você vai partir, que você for partir, que eu for partir, ninguém vai chegar para você um dia antes e dizer assim: ei, amanhã você vai morrer, faça o favor de se consertar com Deus. Não. Nós não sabemos quando nós iremos partir. Nós não sabemos quando nós iremos morrer. Por isso, você tem que estar preparado para se encontrar com Deus a qualquer momento da sua vida. Você tem que estar preparado para se encontrar com Deus a qualquer momento da sua vida. O homem faz planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Às vezes tem pessoas que ela está cheia de planos, mas ela nem sabe se ela vai conseguir estar viva para realizar os seus planos. A Bíblia diz: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Imagine daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano. Irmão, a gente não sabe o que vai acontecer hoje à tarde. Nós não sabemos de nada. Deus sabe. Deus sabe, irmão. E é por isso que ele deixa claro na palavra dele. É por isso que a história de Ezequias está na Bíblia, para a gente tomar como exemplo para nós. Esse homem não estava preparado para a morte. Pastor, mas ninguém está preparado para a morte, pastor. As pessoas que entregaram a sua vida a Cristo estão preparados para a morte. As pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que a morte não pode nos separar do amor de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. O que seria necessário que acontecesse na sua vida para que você consertasse a sua vida diante de Deus? O que seria necessário que acontecesse hoje na minha vida, na sua vida, para que você consertasse a sua vida diante de Deus? Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio para você. Enquanto nós estamos bem, nós não queremos saber de Deus. Enquanto nós estamos bem, nós não queremos saber de orar, de vir à igreja. Mas basta um problema, basta uma perseguição, basta algo, basta um sintoma deste aqui aparecer em nossa vida, nós vamos desesperadamente buscar a Deus.
nós vamos desesperadamente buscar a presença de Deus. Quantas palavras, irmãos, eu e você já ouvimos? Quantas palavras de repreensão, de arrependimento, que nunca mudaram nada em nosso coração. Mas se eu e você chegar amanhã no médico, ele olhar para nós e dizer: você só tem mais uma semana de vida, e na hora que falasse, a gente vai começar a se converter. Eu vou voltar a ser dizimista, eu vou voltar a ser ofertante, eita, eu vou me arrepender. Deus me perdoe por tudo, por tudo. Porque o medo da morte, no crente, no não crente, no ateu, coloca a pessoa diante de Deus. A morte coloca você diante de Deus, irmão. Quando a pessoa está em um leito de UTI, que o médico não pode fazer nada por ela, que o homem não pode fazer nada por ela, ela está ali diante de Deus, ela está entregue a Deus, somente a Deus. Você vai hoje aqui no hospital de Pombal, passe nos leitos de quem está internado, perguntando quem é quem aceita a oração. Todo mundo vai aceitar a oração. Todo mundo vai aceitar a oração. Agora espera a pessoa se recuperar, ela voltar para casa, vai lá na casa dela evangelizar. Vai bater a porta na sua cara, porque ele não quer saber de Deus. O mundo é assim. Enquanto eu estou bem, eu não quero saber de Deus. Enquanto eu tenho dinheiro, enquanto as contas estão em dia, eu não quero saber de Deus. Mas se vier uma doença, se vier um problema, lembra de Jó? Jó permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Para quê? Para que Jó se convertesse de fato e de verdade. Para que Jó de fato e de verdade se convertesse diante do Senhor. Lá em Jó capítulo 41, Jó diz: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Depois que perdeu os filhos, depois que perdeu tudo que tinha, ficou doente, quase morreu, para conhecer Deus. Porque assim é o coração do homem, assim é meio o seu coração. O nosso coração é duro, igreja. Nosso coração é como se fosse uma pedra. Só o Espírito Santo de Deus para quebrantar o nosso coração. Só o Espírito Santo de Deus, irmão, para quebrantar o meio do seu coração. E Deus usa os problemas para nos mudar. Deus usa as situações, as circunstâncias da sua vida para mudar você. Porque às vezes Deus está falando, nós não estamos ouvindo. Deus está usando pessoas para nos alertar. Deus está falando através da palavra, no culto. Deus está usando o pastor, mas nós estamos tampando nossos ouvidos diante de Deus. O que é que Deus faz? Deus cria uma situação. Deus cria um problema. Na vida de Ezequias foi o quê? Uma doença. Ezequias foi acometido por uma doença grave. Irmão, não espere, eu digo para você, não espere que aconteça algo de ruim na sua vida, para você consertar a sua vida diante de Deus. Não espere, vamos dizer que Deus ele tem que recorrer a esses meios para você se converter. É tão bom, irmão, você ouvir a palavra e mudar o seu coração diante da palavra. É tão bom você ouvir Deus falar com você com amor, e você dizer: é verdade, eu estou errado, Senhor, eu vou mudar. Do que você ser acometido por uma doença, por algo ruim, para que você tenha que reconhecer que Deus é Deus. A Bíblia diz que teve um rei chamado Nabucodonosor, que ele queria glória para ele queria ser Deus. E a Bíblia diz que Deus colocou uma loucura nele, de tal maneira que aquele homem passou 7 tempos, a Bíblia diz que ele passou 7 tempos como um animal comendo capim. Um rei, viu? Para ele reconhecer que Deus é Deus. Quando ele reconheceu que Deus é Deus, Deus tirou a loucura dele e sarou ele. E eu e você, o que é que tem que acontecer para a gente mudar? O que é que tem que acontecer para que a nossa vida venha mudar diante de Deus? Para que você arranque este pecado, para que você arranque este mal, para que você de fato e verdade esteja aonde Deus quer que você esteja. Nós temos que reconhecer quando nós estamos errados diante de Deus. Ezequias reconheceu. Ezequias podia dizer: é assim, né, Deus?
Eu andei diante do Senhor, fui rei, cuidei do seu povo e agora o Senhor vai me matar. Não, ele foi se humilhar diante de Deus, que é o que eu e você temos que fazer. Nós temos que se humilhar diante de Deus. Versículo 3, versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus, Ele tem suas formas de agir para consertar a vida dos seus filhos. Deus tem as suas formas de agir. Será que se o profeta tivesse ido até Ezequias e tivesse dito assim: olha, Ezequias, rapaz, você está errado, se conserte diante de Deus, comece a andar diante do Senhor, será que Ezequias teria ouvido? Será que Ezequias teria dado crédito àquilo que Isaías falou? Mas Isaías falou o quê? Ó, caba, você vai morrer. Na hora, meu Deus, me perdoa pelo meu pecado, por tudo que eu fiz de errado. Deus ouviu a oração. A misericórdia de Deus alcançou Ezequias, e também pode alcançar a mim e a você. Ore, meu irmão, se humilhe diante do Senhor. O que é que eu aprendo com a vida de Ezequias, com essa palavra aqui? Eu tenho que estar preparado para quando Deus me chamar. Irmão, não é sempre que Deus dá uma segunda chance. Ezequias teve uma segunda chance. Quantas pessoas que nesse exato momento estão no inferno pedindo uma segunda chance a Deus? Quantas pessoas que tudo que queriam era mais uma chance, mas não vão ter. Ezequias teve uma segunda chance. Se você quiser, depois você lê em casa o capítulo 39. Aliás, a continuação do capítulo 38, e você veja o que foi que Ezequias fez. Você vê o orgulho dele, depois que Deus deu essa segunda chance a ele. Lê em casa depois do capítulo 38. Eu e você temos que estar preparados para o dia que Deus vai nos chamar. Esta palavra não é de maneira nenhuma para colocar medo no seu coração, mas é um exemplo bíblico para a gente olhar para ele e dizer: eu tenho que estar preparado, porque no dia que eu for partir, talvez Deus não mande ninguém para me avisar. Como uma palavra dessa, coloque em ordem, meu irmão, a sua casa, coloque em ordem a sua vida diante de Deus, se conserte diante do Senhor, aquilo que tem para você se consertar, aquilo que talvez está fazendo que você sabe que é errado diante do Senhor, se conserte diante de Deus. Você diz: pastor, eu não consigo. Consegue. Se você buscar a Deus, Deus ajuda você. Se você buscar o Senhor, Ele vai estender a mão para você e vai ajudar você. Deus, Ele não quer condenar ninguém, Deus quer nos salvar. Cabe a mim e a você a gente se dispor a ser usado pelo Senhor. Uma notícia ruim quebrantou o coração de Ezequias. Que nessa manhã, uma notícia boa quebranta o seu coração. Jesus Cristo morreu por você, pagou os seus pecados, para que hoje você andasse diante de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Portanto, igreja, esteja sempre preparado, pois você não sabe quando é que Deus vai chamar você. Eu gostaria de finalizar dizendo que Deus, Ele é misericordioso. Se não tem solução,
Se você não sabe o que fazer, ore a Deus, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos.